Tudo bem, crianças? É uma alegria poder estar com vocês novamente na nossa escola dominical e nós estudarmos hoje sobre um assunto interessante, sobre Jesus Cristo como um alimento que sacia a nossa fome e também sacia a nossa sede. Uma comparação entre dois textos da Bíblia muito interessantes. Quando Jesus Cristo oferece água para a mulher samaritana e quando ele dá também o pão para aquela multidão. Nós vamos tratar hoje especificamente no Evangelho de João. O Evangelho de João, como nós já dissemos para vocês, ele trata de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, como Deus. Ele é um pouco diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos são chamados evangelhos sinópticos. Esses três evangelhos, os Mateus, Marcos, Lucas, esses três evangelhos eles foram escritos talvez um olhando para o outro o que estava acontecendo. E João já escreveu bem mais à frente. João foi exilado na ilha de Patmos e lá na ilha de Patmos ele escreveu o Evangelho de João, provavelmente, talvez, e também o livro de Apocalipse. Ele já escreveu mais à frente, então provavelmente ele conhecia os outros evangelhos. Mas é interessante, ele vai destacar Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, como Deus. Ele é o Deus, é a palavra encarnada. Então nunca esqueça disso. O Evangelho de João, Jesus Cristo se coloca como o Deus que está presente. Nós temos uma ideia muito forte de um trabalho na igreja de colocar Jesus Cristo sempre no centro. E por isso que a gente fala de uma escola, um EBD cristocêntrica. Jesus está no centro de todas as coisas. E nós cremos dessa forma, e Ele é Deus, por isso que Ele é o centro de todas as coisas. E o nosso assunto hoje vai continuar um pouquinho na sequência, porque nós estudamos na semana passada sobre Jesus Cristo como Rei, nós estudamos pouco tempo atrás sobre quando Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães para aquela multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e logo depois dessa multiplicação, aí então vem a nossa lição de hoje, porque foi exatamente o resultado daquele momento tão interessante, porque as pessoas queriam colocar e fazer de Jesus Cristo um rei, quando eles viram o milagre que Jesus Cristo tinha feito e comeram o pão e também ouviram as palavras de Jesus, eles falaram assim, então vamos colocar Jesus Cristo agora como o nosso rei. E por isso então Jesus subiu no monte, ele foi orar, os discípulos pegaram o caminho afora, depois então teve aquela conversa com os discípulos no meio do mar tormentoso, Jesus andando por sobre as águas, e assim então Jesus chega até o outro lado. E aí ele vai para a cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde ele fixou residência. Ali morava sua mãe, os seus irmãos, e todo mundo conhecia Jesus naquela cidade. Bem, aí então chega o nosso momento da nossa reflexão de hoje, que está no Evangelho de João, no capítulo 6, você pode abrir lá, no versículo 22 ao versículo 59. Essa leitura eu não vou fazer aqui porque tomaria tempo, mas eu gostaria que você gravasse, lesse e marcasse o tempo, que você vai ver que vai gastar muito pouquinho tempo para poder fazer a leitura desse texto da Bíblia Sagrada, quando Jesus Cristo se apresenta como o pão da vida. Bem, então, continuando, a multidão sai atrás de Jesus e quando Jesus não aparece, no outro dia eles ficam sabendo que Jesus estava do outro lado do mar e eles então pegam os barcos deles e atravessam e vão lá para Cafarnaum. Quando chegam em Cafarnaum, eles vão atrás de Jesus. Algumas conversas que nós temos aqui talvez foram colocadas assim ao ar livre ou mesmo na casa de Jesus, mas um pouco das conversas também foi relatada por Jesus na sinagoga, porque era costume dele
estar sempre na igreja, na sinagoga. E Jesus então tem essa conversa com essas pessoas, porque eles saem para procurar Jesus. E quando eles procuram, ele fala assim: Senhor, nós te procuramos. E Jesus então diz: vocês estão me procurando não é porque vocês creem em mim ou alguma coisa assim, mas vocês estão me procurando porque vocês comeram no dia de ontem, vocês tinham alimentado. É duro escutar uma coisa dessas, né? Jesus, o próprio Deus, falando que as pessoas estão procurando porque tem comida. É isso que aproveita muitos políticos, né? Muitas pessoas aproveitam a fome, aproveitam a necessidade das pessoas para poder conquistar o coração. Mas Jesus não estava preocupado com isso, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E por causa disso, então, Jesus começa um dos ensinamentos mais lindos da Bíblia Sagrada. Sempre as mensagens de Jesus, elas vinham carregadas de alguma ação que ele tinha feito. Você pode observar que cada detalhe da vida de Jesus é um ensinamento profundo para cada um de nós. Ele tinha dado aquele alimento e ele diz assim: vocês estão procurando esse alimento, mas esse alimento aqui, ele traz uma consequência. Vocês comem, amanhã vocês vão ter sede. Vai acontecer novamente a mesma coisa. Ele já tinha dito isso. Quando você olha na Bíblia Sagrada, lá mais atrás, você vai ver que quando a mulher samaritana, no capítulo 4, procura Jesus, a mulher vai e depois fala assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais torne aqui e venha comer, eu venha beber assim nesse poço, eu quero dessa água para mim. As pessoas também estavam entendendo exatamente dessa forma. Dá-nos sempre desse pão, diz no versículo 34, dá-nos sempre desse pão. Jesus fala assim: vocês não sabem de nada. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Na realidade, aquele pão que ele tinha dado, as pessoas iriam tornar a ter fome. E como tornaram? Porque eles foram atrás daquele pão comum, o pão que estava ali nas mãos, o peixinho. E Jesus fala assim: não, se você vem a mim, você vai ter um pão diferente. Esse pão, ele vai ser um pão para sempre, para a vida eterna. Um alimento que vai nos fortalecer. E é interessante que Jesus Cristo vai falar nesse texto que as pessoas têm as suas responsabilidades, mas Deus está acima de tudo, porque Ele é que vai fazer as pessoas chegarem até a pessoa de Jesus. Ele está falando aqui sobre essa busca que o homem muitas vezes tem por algo que não vai ter valor nenhum, mas ele fala que os que procuram Ele vão a Ele com fé, esses vão receber. E quem é que vai a Ele com fé? Somente aqueles que o Pai oferece, que o Pai dá. Aqui nós vemos a responsabilidade do homem, mas vemos também a soberania de Deus. Uma vez perguntaram para um grande pregador qual que era a questão parece que tinha uma disputa entre Deus é soberano e o homem é responsável. Nós, presbiterianos, nós temos a doutrina da eleição, da predestinação. Nós cremos que Deus escolheu as pessoas e Ele aplica a salvação e Ele chama essas pessoas até a pessoa de Jesus. Enquanto outras religiões, eles acreditam que o homem é que toma a decisão. O homem fala assim: eu quero Jesus. Mas nós falamos assim que Deus é que toca primeiro no coração do homem para que ele possa ir a Jesus. Então esse grande pregador, alguém chegou e falou assim: como você pode se reconciliar? Porque parece que tem uma briga, uma disputa entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. E esse grande pregador respondeu da seguinte forma: não existe reconciliação entre amigos. Amigos, Deus é soberano e o homem é responsável.
E uma das questões que eles colocam, uma coisa bem simples, é como se fosse um ser humano andando. Por exemplo, está aqui, tem uma perna e a outra perna. Então é mais ou menos assim, quem dá passo primeiro é Deus. Deus é soberano, mas o homem é responsável. Deus é soberano, mas o homem é responsável. Deus é soberano e o homem é responsável. Sempre é assim. Deus é soberano, mas o homem também é responsável. Deus chama e Deus nos leva até a pessoa de Jesus. E o texto vai dizer exatamente isso, pois todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha o que Jesus Cristo diz aqui nesse texto. Todo aquele que o Pai me dá. Então o Pai é que entrega a minha pessoa, a sua pessoa, ao Filho. E o Filho fala assim, esses eu pego para mim e ninguém e nenhum eu lançarei fora. Eu não lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca dos que me deste, do que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E aí então Jesus está falando exatamente dessa segurança que eu e você podemos ter. Uma segurança profunda, de que nós temos uma segurança em Cristo Jesus. E aí ele vai encontrar muitas dificuldades, porque os religiosos começam a murmurar, começam a fazer críticas, porque Jesus Cristo está falando sobre a questão do Pai, porque eles não aceitavam que Jesus Cristo chamasse Deus de Pai. Era um problema. E tantas questões, não somente de chamar Jesus, o próprio Deus de Pai, mas ele falar assim de algumas coisas até profundas demais. Porque os judeus, por exemplo, os judeus não comiam a carne com sangue. E Jesus Cristo então fala assim que ele é a carne e vocês devem beber o próprio sangue dele. Era proibido para os judeus fazer isso. E quando ele fala de tudo isso, os judeus começam a murmurar e questionar e dizer o seguinte, olha, Moisés nos deu o maná no deserto. Eu sei que vocês lembram, ano passado nós estudamos sobre isso. Quando o povo saiu do Egito, eles começaram a murmurar porque não tinham alimento, estavam escassos os alimentos, eles começaram a murmurar e Deus manda o maná no deserto. O maná, ele vinha, aquele pão descia do céu e eles tinham que colher o pão para o sustento daquele dia. Então não adiantava, guardando ele iria ficar cheio de vermes. Eles tinham que comer aquele alimento naquele dia. Quando era o sábado, aí o alimento era dobrado. Mas agora então eles começam a falar sobre Moisés, querendo comparar Jesus Cristo com Moisés. E Jesus Cristo fala assim, não, mas o pão de Moisés era como esse pão que eu dei para vocês. Vocês vão tornar a ter sede, o povo, ou fome. O povo tinha fome, continua a ter fome. O pão era só para aquele dia. Eu tenho um pão diferente, Deus está dando um pão diferente. Esse pão que vai saciar para a vida toda. Para a vida toda. Jesus é o pão da vida. E ele fala assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quando ele fala aqui, vossos pais comeram o maná do deserto. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É a minha carne. É interessante que esse texto aqui, de certa forma, Jesus já está falando sobre, já é quase que um preâmbulo, Jesus já colocando um pouquinho sobre a Santa Ceia, quando ele institui a Santa Ceia mais à frente, e quando nós hoje também participamos da Santa Ceia. O apóstolo Paulo, ele fala bastante sobre isso, quando ele fala assim, lá no livro de Coríntios, capítulo 11,
ele fala assim que eu recebi de Deus o que eu também entrego para vocês, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é no capítulo 15, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas aí no capítulo 11 ele fala assim, o que eu estou dando para vocês agora, eu quero que vocês passem para frente. O que eu recebi de Deus é o seguinte, esse pão, esse cálice, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte de Jesus até que ele venha. Esse é o alimento que nós temos hoje. Nós, quando participamos da ceia, estamos recordando esse momento quando Jesus Cristo disse que Ele é o pão da vida e que Ele tem para oferecer para nós o seu sangue e a sua carne. Jesus, Ele oferece isso para a gente. Olha o que Ele diz aqui no versículo 53. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Isso para os judeus, como eu já disse antes, era algo terrível, porque eles não comiam carne com sangue. Jesus trazia uma nova mensagem. Isso tudo começou quando ele estava exatamente lá fazendo aquele milagre. Ele sabia que iria resultar nisso. Ele queria dar essa lição, essa mensagem de vida e essa mensagem de que nós podemos ter o alimento e o alimento que Deus nos dá. Estas coisas ele disse quando ele estava na igreja, na sinagoga. É interessante. Você quer ter vida eterna? Tenha um relacionamento maravilhoso com Jesus. Se alimente dele. Se alimente dele. Tenha dele esses momentos tão especiais. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Quando você puder, converse com o pastor, converse para que você possa fazer a sua pública profissão de fé, para você ter o privilégio de participar da Santa Ceia também, que é um momento tão fantástico, porque nós vamos nos alimentar espiritualmente do sangue e também do corpo de Jesus, a Santa Ceia. O que Jesus Cristo estava querendo dizer para os judeus naquele dia era mais ou menos o seguinte, então, bem simples, eu sou o pão da vida. O pão, para os judeus, era um alimento essencial. Eles tinham esse alimento todos os dias. Então, o que Jesus Cristo queria dizer é o seguinte, vocês, judeus, têm o pão todos os dias na casa de vocês. Vocês têm todos os dias o alimento que é feito também do vinho. Vocês têm essa bebida e vocês têm o pão, a comida. Vocês querem ter um alimento forte que vai ser para a vida eterna? Não coma somente desse pão que está lá na sua casa e do vinho que está lá na sua casa, daquele suco. Mas se alimentem de mim, porque eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Que possamos procurar a pessoa de Jesus em todo o tempo, para que ele possa ser de fato nosso alimento sólido. O alimento sólido, a bebida forte para nos fortalecer e nos dar condições de estarmos sempre do lado dele, fortes, sadios e prontos a servi-lo. Que Deus abençoe vocês, que esse texto sirva bastante para que você possa refletir sobre as lições de Jesus, sobre exatamente esses momentos tão especiais, quando ele fazia o seu milagre e logo depois ele dava as suas mensagens. Por essa mensagem, muitos procuraram prendê-lo. A família dele se escandalizou. Muitos saíram de perto, porque acharam que era muito duro aquele discurso de Jesus. Mas Jesus, ele não estava preocupado com isso,
porque ele sabia muito bem: aqueles que o Pai me deu, esses virão a mim. A minha oração, crianças, é que todos vocês sejam de fato entregues por Deus a Cristo Jesus. Porque pode ter certeza, ele fala o seguinte: nenhum irá se perder, eu vou ressuscitá-los no último dia. Que segurança nós podemos ter na pessoa de Jesus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E que Deus te abençoe e que você possa fazer novamente essa leitura depois dessa breve meditação que nós tivemos. Muita saudade de vocês, um grande abraço, espero logo, logo nós podemos ver novamente. Deus abençoe e que tenha um dia maravilhoso na graça de Deus.